Bom, a história de Itupiranga que eu costumo contar é uma história registrada e narrada por pessoas importantes da sociedade local, como Antônio Braga Chaves, que além de recontar os fatos que ocorreram durante séculos, eles também registraram muito em documento. E dentre estes fatos, eu gosto muito de contar a nossa história partindo do princípio, tendo como ponto de partida um conflito que acontecia no Goiás, né? Que foi a Guerra de Boa Vista. E a nossa relação com a Guerra de Boa Vista é porque no final do século XIX, quando a Guerra da Boa Vista estava acontecendo, muitas pessoas fugiram de lá para essa região e se alojaram às margens do Rio Tocantins. Então nós tivemos aí uma figura importante lá no final do século XIX, mais ou menos em 1882, 84, a figura do senhor Antônio Lúcio, né, que veio para Itupiranga. Ele, na verdade, a cidade era Lago Vermelho ainda, município de Marabá. E, segundo as informações, há uma dualidade de história. Uns dizem que ele ficou no alto da Caixa d'Água, onde hoje é a Caixa d'Água, e outros dizem que ele aportou na ilha do Zé Baiano. Então, a partir desse momento começa a nossa história, porque eles foram atraídos, ele veio com um grupo de homens e foram atraídos para cá principalmente por causa da riqueza natural que era muito abundante aqui na região. Então, a partir daquele momento eles passaram a explorar a castanha do Pará, eles passaram a explorar também outras riquezas naturais da nossa fauna e da nossa flora, e a castanha do Pará, principalmente na região do Rio Cajazeiras, que passou a ser um dos pontos de maior exploração. E aqui neste ponto onde hoje é a cidade de Itupiranga se constituiu a primeira vila, uma das primeiras vilas, porque a mais forte das vilas, a pioneira na verdade foi a Vila Tauiri, segundo os relatos. E aqui surgiu então esse primeiro movimento. A nossa história ela se baseia aí em vários ciclos econômicos. A castanha do Pará é um desses ciclos, mas tem aí o diamante, que também foi um dos momentos que mais atraiu pessoas para essa região, mais chegantes, né, que ajudaram a constituir essa sociedade. Chegantes, inclusive, principalmente dos estados do Nordeste, da região centro-sul do país. E aqui eles exploraram também, além da castanha do Pará e do diamante, como disse, fortaleceu também a exploração do cálcio, da borracha, né, que foi em razão da Segunda Guerra Mundial. E depois disso tivemos outros ciclos econômicos, como a exploração madeireira na década de 80 e a agricultura e o pescado, que são ciclos mais recentes. Mas a história do Ipiranga, ainda por falar em município, em constituição, remete aí ainda à década de 40, quando nós tivemos a emancipação em 1948, que foi fruto de uma luta organizada aqui pelos moradores locais e mobilizados em união com forças políticas do governo do estado, através do governador Moura Carvalho, que esteve aqui no município, na cidade de Lago Vermelho, olhando essa potencialidade que nós tínhamos. Então, em 1948, finalmente, Itupiranga se tornou um município independente e emancipado. A partir daí, nós tivemos um município em pleno desenvolvimento até ao nível que nós estamos hoje. Hoje temos aí em média 50 mil habitantes, pelo último censo. E a nossa economia hoje é baseada principalmente na agropecuária, na agricultura familiar, no comércio local e nas demais investimentos que partem do governo municipal. Houve um declínio de algumas economias, que é natural no processo, e a nossa população ela é predominantemente, como disse lá atrás, de nordestinos, com muitas pessoas também vindo do centro-sul do país, e há um número muito pequeno de pessoas que vieram do sul do país, do sul e sudeste do país, que foi na época da exploração da madeira, e que são detentores de grandes propriedades rurais e também são pessoas que imprimem uma forte tendência à economia local, no comércio local. E esse é Itupiranga. Nós temos aí hoje uma juventude muito ampla. Existe uma diferença muito grande da nossa cidade do início em matéria de cultura, de economia, de sociedade, de conhecimento. E Itupiranga hoje se revela um município predisposto a trabalhar umas novas formas de potencializar a economia,
uma vez que nós vivemos ainda em constante ciclo de formação, por sermos um município ainda, apesar de termos muitos vultos na nossa história que registraram e que já se foram, mas ainda somos um município novo em crescimento.